programa de hoje, o destaque vai para uma planta encontrada com abundância no semiárido da Paraíba, a algaroba. Você vai ver que dela se extrai uma infinidade de produtos que vão desde bolos até aguardente. Tudo graças a um projeto desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba. Então, fique conosco no nosso planeta que está começando. Estamos em um dos laboratórios do Centro de Tecnologia no campus de João Pessoa. É aqui onde todo o projeto com a algaroba teve início. A aula sobre a algaroba nós vamos ter com o professor Clóvis Gouveia, que já desenvolveu um projeto que envolve a cachaça e até produtos alimentícios. Professor, quando surgiu esse projeto, né, esse interesse pela lavagem da algaroba? Eu sou do semiárido, né? Fiz engenharia de alimentos, fiz o técnico em agropecuária em Bananeiras e aqui eu concluí o curso de engenharia de alimentos na UFPB e ao iniciar o meu mestrado eu precisava de uma matéria-prima para pesquisar. Como eu sou do semiárido, eu me voltei o foco para a algaroba, que eu já tinha conhecimento. Então comecei pela aguardente de algaroba e consegui um aguardente de excelente qualidade. Foi o foco de muitas matérias, o pessoal chamou muita atenção e eu continuei meus estudos a nível de doutorado. Aí eu otimizei esse processo e um dos objetivos do processo, do projeto de doutorado, era o aproveitamento integral, né? Eu extraí os açúcares, precisava extrair os açúcares para fazer o processo de aguardente, então aproveitei os resíduos. Os resíduos eu desenvolvi 3 tipos de farinhas alimentícias e ainda um farelo para ração animal. Esse farelo com enriquecimento proteico, você, através de micro-organismos, você consegue elevar o nível de proteína e você pode produzir uma ração, né, uma fibra proteica. Então nós desenvolvemos também esse produto. Como chegou essa planta? Ela não é nativa aqui da nossa região. Fala um pouco da história da algaroba. A algaroba é uma planta, ela é originária, essa do Brasil, né? E principalmente aqui do Nordeste, que o Nordeste quem tem a maior produção de algaroba do país. Ela se expandiu rapidamente por todo o Nordeste, todos os estados. Ela veio da região do Piura, que é um deserto do Piura, no Peru, né? Alguns pesquisadores, um pesquisador da Universidade de Viçosa, ele trouxe algumas vagens e cultivou na cidade de Serra Talhada, no interior de Pernambuco. Aí eu tive a oportunidade de conhecer essa cidade e lá onde está, ainda na época que eu estive lá, ainda tinha as árvores que foram trazidas para o Brasil. E o objetivo principal de trazer a algaroba para o Brasil, na época, era a questão da alimentação animal. A alimentação do rebanho, que era a seca, né? A seca causava muito problema, morriam animais. Como a algaroba era muito resistente, e eles ficaram encantados com essa planta lá no deserto Piura, eles trouxeram para cá, para a alimentação animal e repor aquelas áreas degradadas que pelos próprios agricultores cortavam a madeira para as instalações rurais, né? O pisoteio dos animais. Como a algaroba ela é de rápido crescimento, né? Alta resistência à seca e solos fracos. Então ela rapidamente se recompõe. A vagem da algaroba carrega uma diversidade de substâncias químicas que só beneficiam o homem. O principal é o açúcares. A vagem da algaroba, em termos de açúcares, né, fermentescíveis, podemos dizer assim, ela se assemelha à cana-de-açúcar, porque ela tem um potencial de açúcar muito elevado e a gente, para extrair, tem que hidratá-la, né, porque ele está muito concentrado, e quando você faz o balanço de massa, você tem o equivalente em açúcares, então você tem os mesmos rendimentos. No nosso caso aqui, nós trabalhamos
integrado com mais de 20 pesquisadores, estudantes, né, da UFPB, da UFCG e outras universidades, é a vagem. Porque a vagem é um fruto altamente energético e um valor nutricional muito elevado, em termos de sais minerais, de proteínas, de lipídios, de açúcares, né? Principalmente açúcares que eles potencializam os processos fermentativos, isso por isso nos atrai, né? Você facilita os processos fermentativos e isso é o que nos faz cada vez mais focar no estudo da vagem como objeto de pesquisa para o desenvolvimento de inúmeros produtos, tanto alimentícios, como combustíveis, como produtos para ração animal, né? E tem outros produtos mais nobres, como nós temos aí um foco também nos biopolímeros, que seria filmes plásticos para embalagem de alimentos e outros produtos. Como todo produto, deve haver um processo de seleção. Me parece que cada vasilha dessa, ou cada compartimento desse, é um processo de seleção. Eu queria que você explicasse para a gente. Esse aqui é um processo simplificado, que nós produzimos a fermentação, todo o processo fermentativo a gente faz aqui, simula nesses vasos de polietileno, né? No laboratório a gente tem que simplificar e usar os recursos que a universidade tem. Nós fazemos uma bateria de 7 bioreatores e no tempo real nós obtemos todos os dados e as variáveis que são responsáveis pelo processo. Aqui nós fazemos um processo de cinética, chamado de cinética, né, do processo fermentativo, onde a gente avalia todas aquelas variáveis, pH, temperatura, a quantidade de células que está crescendo, a quantidade de produto que está sendo formado, o oxigênio, tudo que está acontecendo durante aquele processo. Isso leva em torno de 24 a 48 horas e nesse processo a gente tem que pernoitar no laboratório. É um processo bem desgastante. Então, desse processo você vai extrair exatamente o quê? Eu posso extrair o vinho. O vinho. Que não seria vinho, seria um fermentado da algaroba, né? Inclusive, apresentei esse trabalho lá na USP. Extrair o etanol, que é o álcool. O álcool hidratado ou álcool anidro. Que poderia ser utilizado em combustível. Pode ser utilizado em combustível como biodiesel e pode ser utilizado diretamente como álcool, etanol comum nos automóveis, né? Inclusive nós temos um projeto aqui, que depois eu vou lhe mostrar, que a ideia é deixar os carros da universidade funcionando tudo com álcool de algaroba. Eu já estive visitando com a reitora da universidade, uma unidade que tem em São João do Cariri, que é um polo de produção, né? Isso nos atrai. Para a extração do vinho, do vinagre e da cachaça, o professor criou algumas máquinas, alguns equipamentos importantes nesse processo, o que você vai conhecer depois do intervalo. A gente volta já já.